Joe Biden disse que Putin está tentando tomar fôlego e que acha curioso o fato de a Rússia não ter suspendido os bombardeios a hospitais, creches e igrejas no dia 25 de dezembro e no Réveillon. Por meio de um porta-voz, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que aprecia a suspensão dos ataques, mas que essa trégua não substitui um acordo de paz nos moldes do direito internacional. As Nações Unidas calculam que durante esses mais de 10 meses de guerra, a Rússia feriu e matou mais de 17 mil civis ucranianos e 8 milhões de pessoas tiveram que abandonar suas casas. Agora há pouco, o presidente Volodymyr Zelensky divulgou um vídeo falando em russo. Ele disse que a Rússia quer usar o cessar-fogo para parar os avanços ucranianos na região do Donbass e acobertar a mobilização de tropas e o envio de mais equipamentos e munição. O ganhador do Nobel da Paz do ano passado foi a julgamento em Belarus. Ales Bialiatski já estava preso quando foi anunciado ganhador do Nobel pelo trabalho em defesa dos direitos humanos. Ele e 2 aliados são acusados de financiar protestos contra o governo do presidente Alexander Lukashenko em 2020. Lukashenko está no poder há 28 anos, é aliado de Vladimir Putin e apoia a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nos Estados Unidos, os deputados do Partido Republicano não conseguiram chegar a um consenso novamente e a votação para eleger o presidente da Câmara foi adiada mais uma vez. No desespero, até o nome de Donald Trump foi indicado, mas ele recebeu apenas um voto. Pela Constituição, não é preciso ser deputado para ocupar a presidência da casa. Essa votação já se tornou a mais longa em 164 anos. O dia começou com uma ponta de esperança. Para tentar conseguir o apoio dos republicanos ultraconservadores que bloqueiam a eleição para a presidência da Câmara, o deputado Kevin McCarthy fez concessões. Entre elas, concordou em aceitar mais conservadores para a comissão que discute as leis antes de elas irem para o plenário. E também que apenas um deputado, em vez de 5, possa propor uma votação para derrubar o presidente da casa. Mas logo na primeira votação desta quinta-feira, o indicado do Partido Republicano foi derrotado novamente. E com a oposição dos mesmos 20 deputados ultraconservadores. Um deles votou em quem nem estava na disputa, o ex-presidente Donald Trump. O deputado Matt Gaetz riu da própria escolha. Ele disse que a eleição só vai terminar com a desistência de McCarthy ou com um acordo para limitar o poder dele como presidente da casa. Com isso, essa se tornou a eleição mais longa para a presidência da Câmara desde 1859, há 164 anos. Os democratas pressionam a oposição. A deputada Catherine Clark lembrou que a briga dos republicanos impede a Câmara de legislar. Na hora de trabalhar para o povo americano, os republicanos dizem não. Os democratas estão unidos e prontos para trabalhar. House Democrats will stand together. É cada vez maior a pressão para que Kevin McCarthy decida se cede mais para atender as demandas dos dissidentes ou se abandona a disputa. Enquanto isso, a agenda legislativa fica parada por aqui. A lei americana determina que, sem um presidente, a Câmara não pode dar posse aos novos deputados eleitos nem começar oficialmente o ano de trabalho.
50 mil fiéis acompanharam o funeral de Bento XVI na Praça São Pedro, no Vaticano. Uma cerimônia simples, a pedido do próprio Papa Emérito e celebrada pela primeira vez por um outro Papa, Francisco. A cúpula de Michelangelo, símbolo da sede mundial dos católicos, demorou a sair da névoa. 50 mil pessoas esperavam no frio na Praça São Pedro para o adeus a Bento XVI. O Papa Francisco chegou na cadeira de rodas e comandou a cerimônia com a ajuda de mais de 4.500 religiosos. O Sumo Pontífice recordou as últimas palavras de Jesus na cruz em seu último suspiro. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Consegnamos o teu espírito. Na homilia, Francisco exprimiu a sua gratidão pela sabedoria, carinho e dedicação que o Papa Emérito compartilhou com todos e evocou: seja perfeita a tua alegria. Que a tua joia seja perfeita. Foi uma cerimônia mais simples do que seria para um Papa reinante. Entre as delegações oficiais estavam o presidente da República da Itália, Sérgio Mattarella, e a primeira-ministra Giorgia Meloni. O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, também estava presente. Também 20 reis e rainhas e alguns chefes de Estado e governo da Europa. Francisco se despediu emocionado diante do caixão do Papa que o antecedeu e que, com a sua renúncia, abriu caminho para a eleição do pontífice argentino. O caixão de cipreste foi levado até a cripta do Vaticano para a cerimônia final, na presença de alguns cardeais e do bispo Georg Genswein, ex-secretário de Bento XVI. O caixão foi lacrado com cera, depois colocado num revestimento de zinco, antes de ser fechado em outro caixão de carvalho. E os 3 caixões, um dentro do outro, foram enterrados na Gruta Vaticana, no túmulo que pertenceu a João Paulo II. Como quase 18 anos atrás, no funeral do Papa polonês, desta vez também se ouviram gritos de santo súbito, santo agora. A beatificação e a canonização são possibilidades com fortes precedentes. 3 dos últimos 5 papas se tornaram santos. Aqui em Roma, Bento XVI goza de fama de santidade. Em 2012, um ano antes da renúncia, a ele foi atribuída uma cura inexplicável de um jovem americano que tinha um tumor no pulmão. As qualidades humanas de Bento XVI foram lembradas pelos cardeais brasileiros que conviveram com ele. É comparável justamente aos grandes teólogos da igreja, né? Então, alguém muito familiar, muito próximo de perguntar, de conversar, e ao mesmo tempo um grande teólogo que sabe traduzir isso de maneira muito fácil. O que me marca muito no Papa Bento XVI e que, digamos, se concretizou de fato na visita dele à Aparecida é a sua simplicidade, a sua bondade, a sua humanidade. O jazz perde um de seus maiores mitos. O trompetista Dizzy Gillespie morreu de câncer nos Estados Unidos. Considerado um dos papas do jazz moderno, Dizzy Gillespie tinha 75 anos e morreu dormindo no hospital de Nova Jersey. Junto com Charlie Parker e Miles Davis, Dizzy Gillespie revolucionou o jazz. Suas marcas registradas eram as enormes bochechas e o bebop, uma variação do jazz que valoriza os solos rebuscados. Ao longo de 3 décadas, Dizzy manteve um estilo único, uma música não muito comercial, mas que era venerada por milhões de admiradores em todo o mundo. Dizzy chegou a receber o título de embaixador da cultura dos Estados Unidos. Mas ele gostava mesmo era de tocar. E como ninguém, soube espalhar o som do trompete pelo mundo.
E a família real britânica está de volta às páginas dos tabloides, pois é, está em meio a mais uma polêmica e dessa vez com acusação de agressão entre irmãos príncipes. Harry acusou o herdeiro do trono, William, de agredi-lo, isso em 2019. A afirmação é do jornal britânico The Guardian, que teve acesso a um trecho da autobiografia de Harry. O livro está previsto para ser lançado na semana que vem. William teria chamado a mulher do irmão, Meghan Markle, de difícil, rude e áspera. Harry afirma que o irmão o agarrou pelo colarinho, arrebentou a corrente dele e o derrubou.